Poder para curar. Randy Clark. Chaves para ativar o poder de cura de Deus em sua vida. Parte 2. Intimidade. Capítulo 5. Descoberta e experiência. Ele deu a conhecer seus caminhos a Moisés, seus atos aos filhos de Israel. Salmo 103, 7. As formas de Deus curar. Cura e milagres são os subprodutos ou frutos daqueles que desfrutam de íntima comunhão com Deus e estão comprometidos em fazer suas obras. Uma vez que você ativar o poder de Deus em sua vida, eu quero encorajá-lo a dar a sua vida para desfrutar de intimidade e comunhão com Deus. A vida do crente não é simplesmente buscar curas, milagres, sinais e maravilhas. Esses não são os objetivos finais do cristianismo. Da mesma forma, Jesus não pintou um quadro da vida cristã em que essas demonstrações miraculosas estavam ausentes. Existe um equilíbrio a ser mantido. Convite para a amizade e intimidade. Intimidade precede o futuro. Para fazer suas obras, precisamos primeiro conhecer seus caminhos. Para se mover no poder curador, precisamos primeiro conhecer intimamente aquele que cura. Quem são os que pressionam para conhecer os caminhos de Deus? São aqueles cujo grande prêmio na vida é a intimidade com o Pai. Para se mover no poder curador, precisamos primeiro conhecer intimamente aquele que cura. Qual foi o segredo de Moisés para conhecer e experimentar os caminhos de Deus? Intimidade. Enquanto Israel testemunhava os milagres, os milagrosos atos de Deus, que eram excepcionais e sobrenaturais, Moisés conheceu a Deus pessoalmente. Em uma das várias identidades que Deus revelou a Moisés foi: Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Deus revelou sua identidade a Moisés no meio do seu relacionamento íntimo. Deus revela seus caminhos para seus amigos. Em Êxodo 33, 11, vemos que o Senhor falaria a Moisés face a face como alguém fala a um amigo. No Antigo Testamento, os amigos de Deus eram poucos e distantes entre si. Moisés e Abraão são as únicas duas pessoas que são descritas como amigas de Deus sob a antiga aliança. É por isso que a revelação de Jesus aos seus discípulos em João 15:15 é tão incrível. Uma mudança significativa de paradigma ocorreu através da cruz, onde uma comunhão divina que estava disponível apenas para uma elite seleta foi aberta a todos. Jesus disse: Vocês são meus amigos e se fizerem o que eu te mandar. Já não vos chamo servos, pois um servo não sabe o que seu senhor está fazendo, mas vos chamei amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João 15:14-15. No Evangelho de João, nos capítulos a seguir, Jesus compartilha suas últimas palavras cruciais com seus discípulos antes de sua morte. Há várias lições-chave dentro dessas passagens da Escritura que destacam a intimidade com Jesus no que se refere ao ministério de cura. Os conceitos que vamos examinar são simples, porém proativos. Como muitos para quem a morte é iminente, Jesus queria compartilhar o que considerava mais importante para os que estavam reunidos em torno dele. Ao ler essas passagens, ouço Jesus dando aos seus discípulos os segredos de seu poder e sua relação com o Pai que surgiram de sua obediência. Jesus ensinou que uma das formas principais que o Pai recebe glória é quando a igreja faz as obras que Jesus fez. O Pai recebe glória. Eu quero começar nosso estudo da intimidade com João 14:10-14. Dentro desses 5 versículos, encontramos Jesus explicando aos discípulos como eles podem trazer a glória de Deus, o Pai. Jesus está desenhando uma correlação entre os trabalhos realizados em nome de Jesus e a glória que o Pai recebe. Você não acredita que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu falo para você, eu não falo por minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim faz as obras. Acredita em mim que estou no Pai e o Pai em mim.
ou então creia em mim por causa das próprias obras. Em verdade vos digo que quem crê em mim fará as obras que eu faço, e maiores obras do que estas ele fará, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você pedir qualquer coisa em meu nome, eu farei. João 14, de 10 a 14. Às vezes os evangélicos ficam chateados com carismáticos e pentecostais, erroneamente pensando que eles são meio afetados, apenas procurando por alguma emoção, alguns arrepios. Não é por isso que buscamos o ministério de cura. Ao contrário da percepção popular, boa parte do ministério de cura é o oposto do arrepio e do espetáculo. É a derrota, o desânimo e o porquê de algumas pessoas não serem curadas. Você chegará a um acordo maior com isso no capítulo A Agonia da Derrota. No entanto, Jesus ensinou que uma das principais maneiras que o Pai recebe glória é quando a igreja faz as obras que Jesus fez. Se você ler João 14 em seu contexto completo, verá que Jesus não está falando apenas de obras que podemos fazer em nossa capacidade natural. Ele está falando sobre obras que exigem capacitação sobrenatural, graça sobrenatural. Este tipo de obra só pode ser realizada no poder do Espírito Santo, e quando elas são concluídas, trazem glória a Deus. Jesus queria que seus discípulos entendessem essa verdade e ele deseja que a igreja hoje também entenda isso. Em vista disso, saiba que o desejo de se mover no poder e nos dons do Espírito Santo não é uma noção carismática afetada. Mover-se nos dons de poder do Espírito é tão honroso e nobre quanto andar no fruto do Espírito e é essencial se quisermos glorificar a Deus. Jesus sempre foi motivado pelo desejo de trazer glória a Deus e devemos ser também. Andar no fruto do Espírito é essencial se é para trazermos a glória de Deus. Ungindo para obras e obras maiores. Muitas pessoas, quando leem João 14:12 e se perguntam com quem Jesus está falando nessa passagem, ele diz: em verdade te digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e maiores obras do que estas ele fará, porque eu vou para o meu Pai. Alguns afirmam que ele estava apenas falando com os apóstolos, mas quando examinamos mais de perto esse versículo, nós vemos que esse não é o caso. A única condição aqui é crer. Ele não disse: eu digo a você a verdade, os apóstolos que tiveram fé em mim farão o que eu tenho feito. Em vez disso, ele disse: quem crê em mim. Muitos tentaram pegar as palavras de Jesus aqui e dizer que elas se aplicam apenas aos presbíteros da igreja, mas não foi isso que Jesus disse. Eu tenho um amigo que é um presbítero em uma igreja perto da minha casa. Ele é um quiroprático. Uma de suas funcionárias é cristã. Nós estávamos conversando um dia e perguntei a essa funcionária se ela orava pelas pessoas que eles tratavam. Sua resposta foi: oh, não, eu nunca oraria por ninguém. Eu disse: bem, por que não? E ela disse: bem, em Tiago diz para deixar que os presbíteros orem pelos enfermos, para chamar os presbíteros. Acreditamos na cura e deixamos que os presbíteros da nossa igreja orem pelos enfermos, mas somente os presbíteros. Essa é uma opinião comum mantida por muitos na igreja, mas não é o que Jesus disse em João 14:12. Ele estava falando com todos nós, a qualquer um que acreditasse nele. A primeira atribuição de Jesus não foi vir e ser Deus na terra, era se tornar totalmente humano, enquanto era também totalmente Deus. E se nós estudarmos essa passagem um pouco mais de perto, vemos que Jesus ligou uma condição à sua promessa. Ele nos diz que devemos ter fé nele se formos fazer as obras que ele fez. Fé é a condição necessária para que essa promessa se torne realidade. Devemos ter cuidado para não enfatizar as promessas de Jesus e ignorar as condições. Isso não é bíblico. Existem pessoas que vão perguntar: se é para fazermos o que Jesus fez e mais, por que não estamos vendo o mais falado aqui?
Elas falam que o ministério de Jesus foi um curto período de 3 anos, mas temos muito tempo, então por que não estamos vendo mais milagres? Seu raciocínio é que mais do milagroso diminuiria Jesus, mas eu discordo completamente. Eu acho que mais milagres realmente impulsionariam o seu ministério. A principal tarefa de Jesus não era vir e ser Deus na terra, foi tornar-se totalmente humano, enquanto era também totalmente Deus. Creio que Jesus Cristo foi muito Deus e muito homem de muito homem, sem ser um tertium quid, como o credo de Calcedônia disse. Um tertium quid significa um terceiro tipo de ser. Quando vemos Jesus, vemos Deus, porque o próprio Jesus nos diz: aquele que me viu, viu o Pai. João 14:9. E eu e meu Pai somos um. João 10:30. Jesus foi perfeitamente entregue à vontade do Pai. Ele nunca violou as intenções do Pai. Tudo que Jesus fez foi um reflexo perfeito de quem é o Pai. Paulo escreve em Colossenses: Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Colossenses 1:15. Tudo que existe, tudo que Jesus fez foi um perfeito reflexo de quem Deus é. Quando entendemos completamente este conceito, se torna evidente que Jesus não morreu apenas para que nós pudéssemos ir para o céu. Jesus desejava fazer mais do que apenas nos levar para o céu. Ele desejava criar uma comunidade de crentes que poderia trazer o céu para a terra, pelo poder que seria dado em seu nome. A Bíblia ensina muito mais do que salvação na vida vindoura. Ele não descreve apenas uma experiência pós-morte em que vivemos para sempre no céu. Jesus disse: agora esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem tu enviaste. João 17:3.